vocês estão vazios, não tem nada para oferecer. E Jesus então, ele vai certa feita na casa de um pecador, e ele come com um pecador, e esse pecador ele é marginalizado da religião. Esse pecador não tem nada a ver com Deus. Esse pecador é um homem que não tem dignidade nenhuma perante a religião. Esse homem está marginalizado porque ele é um pecador. Ele errou, ele falhou. A sociedade sabe disso, a religião sabe disso. Então, Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele tem compaixão de todos, indistintamente. Mas a Bíblia diz que Jesus foi comer com o pecador. Ele se assentou com o pecador, ele conversou com o pecador. Isso enfureceu os fariseus, e os fariseus chegaram para Jesus e disseram: mas se você diz que você é o Filho de Deus, por que é que você come e anda com os pecadores? Um parêntese aqui, essa é a missão da igreja. A igreja nunca pode ser uma igreja farisaica, legalista, no sentido de nos acharmos tão santos que nós não podemos conviver com os pecadores. Um homossexual, uma lésbica, uma prostituta, alguém que está viciado em drogas, alguém que teve 3, 4, 5 separações. O maior engano da religião é achar que nós somos tão santos que nós não podemos conviver e levar o amor de Jesus a esses que estão marginalizados, que representam o grupo mais necessitado da salvação de Deus. Se nós olhássemos aqui hoje a nossa igreja, e se Deus fosse um Deus de justiça tão grande, talvez não sobraria ninguém aqui, nem eu, porque todos nós carecemos da graça perdoadora de Deus. Todos nós falhamos e erramos. Os fariseus erravam e falhavam, mas eles acusaram Jesus: mas por que o senhor come com o pecador? Porque às vezes a gente é tão santo que a gente não quer se misturar com eles, quando na verdade o papel da igreja não é fazer a mesma coisa que eles fazem, mas é ajudá-los a sair de onde eles estão para vir para a casa do Pai. Amém? Por isso que as células é o lugar de cura, de libertação. A igreja é o lugar de cura, de libertação. E é interessante que aí Deus fez com que Jesus ele respondesse aos fariseus: por que é que eu como com pecadores? Então Jesus foi muito diplomático, Jesus foi muito ético, Jesus ele soube lidar com muita sabedoria para responder. Ele não afrontou os fariseus, ele não deu uma palavra dura para os fariseus, não. Ele foi muito sábio, ele teve muito amor, muita compaixão. E Jesus então vai responder 3 parábolas, contar 3 parábolas para responder a uma inquietação deles. E Jesus vai contar então sobre uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, mas que varreu a sua casa até encontrar essa moeda, porque aquela moeda estava perdida. Aquela moeda significava o pecador, que estava perdido e que procurou até achar, para que pudesse retornar. Jesus conta a parábola de uma ovelha que se perdeu. Tinha 100 ovelhas, e quando ele foi fazer a conta, tinha só 99, uma só se perdeu. Mas ele foi atrás até achar a ovelha que estava lá, caída, machucada, ferida, representa o pecador. E Jesus foi lá, o bom pastor, e trouxe a ovelha ferida no colo e compôs as 100 ovelhas. Mas Jesus vai falar de uma figura muito interessante, que é a preocupação da nossa igreja. Ele vai falar do contexto de uma casa. Diga assim bem forte: casa. Diga forte: família. Jesus vai falar de uma moeda, de uma ovelha, mas Jesus vai falar de uma casa, de uma família. E vai contar uma parábola, que é a parábola que talvez vai fechar essa sequência de parábolas, para que os fariseus pudessem entender qual é a missão de Jesus, para que a igreja possa entender qual é a sua missão, para que eu e você possamos entender qual é a nossa missão. E Jesus vai falar sobre o contexto de uma casa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus vai contar essa parábola. Quero que você acompanhe comigo essa parábola, que você leia comigo Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Alô, Gustavo, tem alguém aí em cima? Ok. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao seu pai, ele reconhece a sua paternidade. Presta atenção, é muito forte esse texto. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, depois de algum tempo, ele reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu vou voltar para o meu pai e lhe direi. E ele reconhece de novo a paternidade. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se. Olha a postura desse filho. Ele se levanta e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, corre para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Diga bem forte: estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha só a condição desse moço. E aí diz o texto: e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Olha o que o pai diz: tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga assim: ele estava morto e voltou à vida, estava perdido
e foi achado. Esse texto é interessante porque eu fico aqui imaginando os fariseus ouvindo isso, porque essa parábola foi contada aos fariseus e para nós, igreja, para mim e para você. Essa parábola fala que houve uma indignação no coração daqueles fariseus por conta de Jesus estar comendo com os pecadores. E Jesus conta essas 3 parábolas e eu quero focar hoje essa palavra, essa mensagem para o seu coração, exatamente sobre este filho, sobre esse pai, sobre essa casa. São 3 pontos distintos que eu quero compartilhar com você nessa noite e trazer ao seu coração alguns desafios de conserto, alguns desafios de acertos, alguns desafios de ajustes dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, porque como igreja, nós estamos parando essa semana que entra, para nós pensarmos nos nossos parentes, pessoas que têm o nosso sangue, o nosso sobrenome, que nós precisamos amá-los, visitá-los e trazê-los até Jesus Cristo. No mês de julho e agosto, vamos nos intensificar nas casas de paz, como foi anunciado aqui, onde cada um de nós vamos ser instrumentos de Deus e colocar a nossa casa para ser uma casa de paz e abençoar a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos. Então Deus me deu essa palavra sobre casa. Diga assim, casa. Todos nós precisamos de uma casa. Essa casa, ela não precisa ser uma casa muito sofisticada. Saiu uma tecnologia muito moderna lá no Japão, onde a casa ela é monitorada pela voz do dono, pelas vozes dos donos, né? Ela é acionada pela voz. Por exemplo, você chega em casa e fala assim, ó, luz acenda, a luz acende. Televisão, liga, a televisão abaixa o volume, ela abaixa o volume. Você vai para o quarto e diz luz acenda, ar-condicionado liga. Então, existem casas muito sofisticadas que um dia você vai ter uma casa dessa, amém? Oh, essa turma da noite está esperta, da manhã ficou um pouco meio, né, dormente. Porque essa tecnologia hoje ela é para poucos, mas um dia ela vai chegar na sua casa. Você vai ser abençoado assim também, se prepara, viu? Então veja, talvez algumas casas sofisticadas que existam, talvez um mobiliário tão caro, com nomes famosos, de pessoas famosas que fazem coisas lindas, isso é uma bênção de Deus. Mas quando a gente fala de casa, não necessariamente falamos de uma casa linda, sofisticada, comandada pela voz, com coisas caríssimas. Se você puder ter isso, amém. Glória a Deus por isso, que a sua casa seja abençoada e próspera sempre. Mas a casa que eu estou falando, ela não fala apenas de coisas que existem nela, mas eu falo de pessoas que estão dentro dela. E essas pessoas é você, é sua família, que estão dentro de uma casa. Todos nós precisamos de uma casa, de um endereço. Aonde você mora, aonde você reside, qual é o seu CEP? E lança-se o CEP no computador, te dá o endereço. Porque é a sua identidade, é a sua casa, aonde você mora, ali tem a sua cara, os quadros que você gosta, os móveis que você gosta, a cortina, o rack na sala, a mesa, os armários da cozinha, ali tem um pouquinho de você, é a sua casa. Por isso que nós olhamos a Bíblia e vemos como Deus ama a casa, como Deus ama a família, como Deus tem um zelo pela família, que também é um alvo do diabo, porque o diabo sabe a importância da família, e o diabo trabalha para destruir a família, destruir relacionamentos, pai, filho, marido e mulher, mulher e marido. Deus tem um zelo pela família, enquanto o diabo tem um ódio pela família. É por isso que desde o princípio, nós olhamos a história da criação. Adão e Eva tinham uma casa. A casa de Adão e Eva era muito grande, era um paraíso, era chamado Jardim do Éden. Na casa de Adão e Eva tinha tudo, tinha fartura, tinha abundância, eles tinham a perfeição, e ainda toda tarde na viração do dia, Deus vinha lá para se relacionar com eles, para ter comunhão com eles, para falar com eles. Então a casa deles era uma casa muito abençoada, e a casa de Adão e Eva tinha tudo que você possa imaginar. Mas um dia, quando entrou o pecado dentro da casa, Adão e Eva foram destituídos, eles foram
expulsos da casa. Diferente desse jovem, esse jovem, ele pede para sair da casa. Adão e Eva foram expulsos da casa. Adão e Eva foram tirados, porque Deus abomina o pecado dentro da casa. Deus não quer que na casa habite pecado. Deus quer santidade. Só há prosperidade quando há santidade, quando os relacionamentos estão ajustados. Quando eles desobedeceram a Deus, um princípio foi quebrado e entrou a legalidade do diabo. Então diz a Bíblia que Deus expulsou Adão e Eva, colocou um anjo ali com a espada na mão para que eles não voltassem mais para a casa deles. Olha como é sério isso. Vocês não podem mais voltar. Vocês podem dar o endereço, mas aqui vocês não moram mais. E a partir de agora, vocês vão ter que trabalhar para ganhar o sustento de vocês. Tudo que vocês tinham de graça lá agora dentro da casa, vocês vão ter que trabalhar para conquistar. Olha como é sério isso. E a parábola nos fala exatamente disso, de uma casa. A história bíblica mostra que Deus formou um povo através de Abraão. Deus vai formar um povo, uma história, vai dar para eles uma identidade. Jesus Cristo vinha como veio e trouxe a palavra da casa, a construção sobre a casa, sobre a rocha e não sobre a areia. Jesus fala da importância de termos uma edificação, nossa casa estar edificada sobre a rocha. Pode ter paredes lindas, um teto lindo, pode ter um telhado bonito, uma varanda bonita, pode ter coisas bonitas dentro da casa, mas se ela for construída sobre a rocha, ela nunca vai cair. Mas se ela for construída sobre areia, ela vai cair, vai desabar, não importa a beleza dela. E Jesus vai falar a importância da casa. Isso é tão importante que Jesus disse: aquele que me conhecer e que me receber como Senhor e Salvador, esse terá uma morada celestial. O meu Pai está preparando uma moradia. Olha só a importância da casa. Aquilo que o diabo roubou no passado, Deus agora está resgatando e trazendo de volta. E quando nós formos chamados por Deus, nós vamos morar. A nossa moradia tem um endereço que se chama céu. Tem um endereço que se chama céu. É lá que nós vamos morar com Deus. Não vai ser no inferno, mas vai ser no céu. Por quê? Porque o nosso coração foi entregue a Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aquilo que foi perdido pelo pecado, Deus resgata através de Jesus Cristo. E esta é a mensagem do Evangelho. E foi essa mensagem que Jesus quis transmitir aos fariseus e que o Espírito Santo quer transmitir para você nessa noite. A mensagem de um pai. E a primeira cena que eu vejo é uma casa. Uma casa que tem tudo. Exatamente como no jardim do Éden. Uma casa que dá a entender, eu quero imaginar com você, eu quero viajar com você, imaginar que essa casa está no contexto de uma fazenda muito grande. Porque a Bíblia dá alguns detalhes que nos proporcionam imaginar isso. Porque essa casa tem servos, tem servas, essa casa tem gado, tem cabrito, tem bois magros, bois gordos. Essa casa deve ser uma casa muito grande. Esse pai tem 2 filhos, cada um deve ter um quarto, com certeza, com televisão 4K, é isso? 4K, Wi-Fi em todos os quartos. Essa casa tem tudo, ela é top, tem garagem para 3 carros, umas 5 motos. Essa casa tem tudo ali. É uma fazenda muito grande, onde eles trabalham. Essa casa, ela tem de tudo. E nessa casa que tem de tudo, tem também um pai. Diga assim: a casa pode ter de tudo, mas se ela não tiver um pai, ela não tem nada. Eu imagino que o resultado dessa casa é o resultado do esforço de um homem, de um pai. Nós sabemos, evidentemente, que essa parábola aponta para Deus. Esse pai é Deus. É Deus que pode dar tudo para a gente. É Deus que pode dar abundância, fartura, prosperidade, promessa de vitória só na sua casa, na sua família, seus relacionamentos. E é interessante notar que esse pai é um pai presente.
É um pai que talvez trabalhou a vida toda. Não se fala a idade dele, não se fala a idade dos filhos, mas é um pai que trabalhou para conquistar o que ele conquistou, uma fazenda, ele ter bens. Olha que na crise, teve uma crise no país inteiro, mas ele viveu sem crise, porque ele é pai. Ele é dono de tudo, porque ele é Deus. E aí mostra essa história que esse pai, ele é um pai que com certeza soube lidar com o dinheiro, soube administrar sua vida financeira, ele soube gerenciar funcionários, ter servos, era um homem inteligente, um homem sábio. Esse homem tem o que tem, segundo a parábola, porque ele trabalhou para ter isto. Então, esse pai é a figura de Deus, mas esse pai precisa muito mais do que dar apenas a sustentação para os seus filhos, ele precisa desenvolver o amor e a compaixão pelos seus filhos. Diga assim: os pais precisam desenvolver o amor e a compaixão com seus filhos. Esse pai é tomado de amor porque ele é Deus. Esse pai deu tudo para o seu filho, deu a casa, deu a estrutura, deu trabalho, deu um quarto, certamente deu uma mesada para ele. Mas mesmo assim entra um terceiro elemento nessa história, nessa parábola, que é um filho. Um filho que, tendo tudo, um filho que tem um pai, porque tem muita gente que não tem um pai, por várias razões. Eu não digo apenas um pai vivo, não, porque tem muitos filhos que têm um pai, mas não é um pai presente. Eu não sei se você sabe, mas o resultado da ausência de um pai na vida de um filho ou de uma filha é a causa de muitos desvios sexuais. Filhos que tomaram rumo na vida diferente sexualmente, a ausência de um pai. Filhos que foram levados para a bebida, alcoolismo, para as drogas, a ausência de um pai. Olha as consequências, os desastres quando a gente não tem um pai. Talvez você nasceu e nem sabe quem é o seu pai. E Deus quer te dizer hoje que não importa. Se você nasceu e não sabe quem é o seu pai, não importa. O que importa é que Ele é o seu pai. E Ele quer te amar de uma maneira especial nessa noite, para que você saia daqui dizendo: eu não vou sair daqui com brechas da minha vida, com carências da minha vida, porque Deus é o meu pai. É interessante notar que esse pai deu de tudo para os seus filhos, mas o filho mais novo, diz a história que ele estava insatisfeito, descontente. O que ele faz? Ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança. Até aí está tudo bem. Eu vejo esse texto, eu imagino assim que ele está no direito dele, é direito legal dele. Ele poderia pegar a parte dele. Ele está no direito dele, ele cobrou a parte dele, e o pai, sem reclamar, sem fazer nada, deu a parte dele, como deu a do outro também, porque deu de ambos. E a Bíblia fala que não depois de muitos dias, ele teve tempo de pensar ainda: o que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com essa minha herança? Como é que eu vou lidar com isso? E aquilo que estava no coração dele, quer ir embora, experiências novas, experiências mundanas. A Bíblia diz que esse filho, ele sai da sua casa, e vamos imaginar que aqui é a casa dele, onde tem tudo, tem fartura, abundância, tem um pai presente, um pai fiel. Esse filho pega toda a sua fortuna e vai embora, e a Bíblia diz que ele vai para muito distante. Quanto mais distante ele caminhava da sua casa, mais vulnerável ele ficou aos ataques do diabo, mais longe do olhar do pai, mais longe da proteção do pai, do carinho do pai, do amor do pai. Então ele se envolve em muitas coisas erradas. E eu vou te falar uma coisa: essa parábola nos ensina algumas coisas muito interessantes, porque enquanto ele tinha dinheiro, ele era cercado de amigos, ele tinha sexo à vontade, amigos à vontade, talvez bebida à vontade, drogas à vontade. Mas quando apareceu a escassez, quando houve uma miséria no país, quando o país passou por uma recessão, acabou o dinheiro dele. Aonde foram parar as amizades dele? Agora ele está distante da casa.
longe do pai, sem dinheiro, a herança foi torrada, os amigos foram embora, as amigas foram embora, as prostitutas foram embora, ele está só agora, vulnerável. E ele vai atrás de emprego, não consegue emprego, a única porta que se abriu é alimentar os porcos. E diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. Olha a decadência de um moço que tinha tudo dentro da sua casa, um filho que tinha tudo dentro da sua casa. Ele perde o pai, ele perde o dinheiro, ele perde a sua dignidade, ele perde a sua moral, ele perde os seus amigos. Eu poderia falar aqui sobre tantas perdas que esse moço teve, os 7 erros que ele teve na sua vida, mas esse moço está aqui. No entanto, existe na casa um pai. Diga assim: um pai faz a diferença. Eu imagino que esse pai ficou orando pelo filho, distante, mas orando. E aquele moço, quando ele chega no nível mais baixo da sua existência humana, a Bíblia diz que ele cai em si, e ele se arrepende. Olha só, porque ele cai em si, porque ele se lembra do que tem na casa do pai, a fartura que tem na casa do pai, os empregados que tem, a comida que tem, a moradia que tem, e onde ele estava agora, no lado mais baixo da vida, desnutrido, com fome, sem tomar banho, barba por fazer, cabelo por fazer, roupas rasgadas, sujas, sem amigos, ninguém lhe dava nada. E aqui nessa condição, quando ele chega no mais profundo do abismo da vida humana, na hora de pensar em desistir, de largar tudo e dar cabo da sua própria vida, ele se lembra: eu tenho um pai, e eu vou me levantar, e vou dizer ao meu pai, que eu pequei contra os céus e pequei contra ele, e eu vou voltar para dentro da minha casa. E a Bíblia diz que ele não só pensou, ele não ficou só pensando e mentalizando isso, ele teve atitude. E diz a Bíblia em seguida que assim como ele falou, ele se levanta, e diz a história que ele volta. Não se fala quanto tempo ele foi distante, quanto tempo ele levou para voltar, mas ele volta. Talvez levou meses, anos, para chegar nessa situação. Mas quando ele chega de longe, o pai que estava na casa, com a fartura, com a abundância, o pai está em crise, em recessão, todo mundo passando miséria, mas o pai está aqui, na fartura, na abundância, porque é a casa de Deus. A Bíblia diz que o pai avista o moço de longe, mesmo mal vestido, mesmo diferente, cabelo grande, igual o do pastor Joel agora, barba por fazer. O pai avista o filho e reconhece: é meu filho. Ele foi embora, mas está voltando. O pai tem uma atitude. No meio do caminho, o pai corre até ele, o abraça, o beija, e do meio do caminho o pai o conduz para dentro da casa. Volta para casa, do jeito que você está, porque amor, a compaixão, há uma segunda chance, se for preciso há uma terceira chance. Você errou, você falhou, mas o seu lugar é aqui na casa. Você tem um endereço, você mora nessa casa, você tem um pai, você não está sozinho, abandonado. Eu não sou pai apenas porque eu te pus no mundo, eu sou pai porque eu cuido de você. Eu sou pai porque eu te amo. Eu sou pai porque eu preservo você. Eu sou pai porque eu também te corrijo. Eu sou pai porque eu também te dou a segunda oportunidade. Eu sou pai porque eu te dou a compaixão. Eu sou pai porque eu supro a sua necessidade, como Deus supre a nossa necessidade. Então esse filho retorna para casa e há uma inquietação, uma ira do irmão, porque o irmão sempre foi certinho e se julgou agora injustiçado, e ele vai se irar com o pai. E a Bíblia diz que o pai vai dizer para ele: mas fica tranquilo, porque tudo que é meu é teu. O pai diz: não tem só a sua herança, tudo isso aqui é seu. Foi a forma de acalmar o coração daquele moço que estava tudo certinho. Isso só honrou o que fez errado, e eu que estou certinho, não estou sendo honrado. E o pai disse: fica em paz, porque aquilo que é meu, tudo que é meu é teu.
Não importa, continue fazendo o que é certo, porque a herança toda é sua. Essa história nos mostra, essa palavra me mostra de uma forma muito intensa ao meu coração a importância da casa, a importância de um pai e a importância da volta de um filho. Deus tem tanta consideração com casa. Se você pegar no dicionário bíblico e procurar casas na Bíblia, você vai ver como que aparecem tantas casas. Jesus entrou em muitas casas do Novo Testamento, no seu ministério. Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, porque eu quero estar na sua casa. Jesus se oferece para ir na casa de Zaqueu, porque ele sabe a importância da casa, porque na casa de Zaqueu havia uma família destruída pelo roubo do pai, havia uma família destruída pela corrupção do pai. E Jesus, que não queria só alcançar a Zaqueu, Jesus queria alcançar a família toda. Jesus queria alcançar toda a sua parentela. Então Jesus vai até a casa. Ele é questionado novamente por que ele vai na casa de um pecador. Mas ali houve salvação para toda aquela família, porque Jesus ama estar na casa. Amém? A igreja é a casa. A igreja é a casa de Cristo, onde Deus habita. Por isso que havia o tabernáculo no Antigo Testamento, que o povo armava e desarmava, levantava e baixava. Deserto inteiro, 40 anos construindo o tabernáculo, levantando o tabernáculo. Por quê? Habitação de Deus. Salomão vem e constrói o templo onde Deus estaria habitando. A igreja, o templo, a habitação de Deus. Aqui é a casa de Deus, a morada de Deus. Aqui é o território santo. Aqui é a sua casa espiritual. Quando alguém perguntar, onde é a sua casa? Você dá o endereço da sua casa e dá o CEP. Quando alguém perguntar, onde é a sua casa espiritual? Você tem que dar o endereço, a Bosque da Saúde 225. Porque você tem uma casa. Aqui você tem pai espiritual. Aqui você não está órfão, você tem um pai. Aqui você tem irmãos. Olha quantos irmãos lindos você tem na casa do pai. Eu disse pela manhã, à tarde, e repito aqui à noite. Onde é a sua casa? De vez em quando eu vou para o Renascer. Nada contra o Renascer. Nada, Renascer. De vez em quando eu vou na Universal. Nada contra a Universal. De vez em quando eu vou para... Meu irmão, você tem que ter uma casa só. O pai que tem duas casas não está correto. O filho que tem duas casas não está correto. Está vulnerável ao diabo. Não pode ter um pai que tem uma casa aqui com uma família e outra casa com outra família aqui. Não existe isso, é ilegal. Deus não aprova isso. É uma casa só, uma família só. Na vida espiritual a mesmíssima coisa. Você tem que ter uma definição. Eu amo a minha casa, aonde você mora. Eu amo meus pais, eu amo meus filhos. Eu amo aqueles que estão comigo lá. Deus me deu uma casa, Deus te deu uma casa. Não importa se seja simples ou sofisticada, mas é uma casa que Deus te deu. Não importa que seja alugada ou você comprou à vista, é a sua casa. Deus te deu uma casa onde Ele quer habitar. Deus te colocou numa igreja, na Metodista Renovada, porque aqui é a sua casa, aonde Ele habita. É aqui que você tem um pai que vai te desafiar. Aqui que você tem as diretrizes da igreja que vão te desafiar. Aqui que você cresce. Aqui que você amadurece. Aqui você é amado, você é querido. Aqui você é até corrigido. Mas aqui é a tua casa. Amém? Você tem que ter isso certo. Não pode ser de toda. Não sou de toda essa igreja. Sou do reino de Deus, meu irmão. Do reino de Deus. Você está vulnerável à ação do diabo. Você tem que ter uma cobertura espiritual. Você tem que ter uma paternidade declarada, assumida. Eu sei aonde é a minha casa, aonde eu moro. Eu vou trabalhar e volto para minha casa. Eu vou estudar e volto para minha casa. Eu vou passear e volto para minha casa. Eu vou para qualquer lugar, mas a minha casa eu tenho que voltar. Para o meu apartamento eu tenho que voltar. Na igreja não é diferente. Você trabalha a semana toda, mas aonde você vai? Na casa do Senhor, na Bosque da Saúde 225. Amém? Nós respeitamos todos os ministérios, todos eles são de Deus, mas cada um tem que ter a sua identidade, a sua filiação e a sua paternidade. Amém? Para você não ficar
vulnerável à ação do diabo. Gente que vai para cá, para lá, não existe. É um pai só, uma família só, uma casa só. Amém? Por isso que esse filho volta para casa, da onde ele saiu. Porque ele saiu da casa, perdeu todos os benefícios, porque ele ficou sem casa, sem endereço, sem identidade espiritual, sem identidade física, ele perdeu. Mas ele volta e restaura o seu relacionamento com Deus, que é o seu Pai. Talvez hoje você, filho aqui, que ainda more com seus pais, talvez você precise hoje cair em si. Talvez você não está fazendo igual o filho pródigo, gastando tudo, aprontando tudo, mas você tem um relacionamento difícil com seu pai. A sua vida não vai fluir enquanto você não tiver um relacionamento muito bom com seu pai, porque o seu pai é a representação física de Deus, o Pai. Se você não tiver um relacionamento muito bom com seu pai, você vai travar as coisas com Deus, o Pai. Talvez você precise ter um conserto com seu pai, com a sua mãe, com aqueles que te colocaram no mundo. Quando Deus diz na palavra, Paulo escreve, honra pai e mãe. Não diz para honrar o pai que é bonzinho, a mãe que é boazinha. É para honrar o seu pai e sua mãe. Você tem uma origem, você tem um nascimento, você aponta para alguém produziu você, alguém fez você, seu pai e sua mãe. Por isso você tem que honrar. E quando você honra pai e mãe, você está honrando a Deus. Talvez você entrou aqui hoje, nem imaginava ouvir essa palavra. Fala, meu pai, por que eu fui hoje na igreja? Logo hoje. Pois eu vou te dizer, na saída do culto da manhã e da tarde, muitas pessoas saíram para dizer assim, olha, o Senhor pregou só para mim. O Senhor falou só comigo. O Senhor descreveu a minha vida, a minha casa. Estava assim, de cabeça para o ar, de perna para cima. Talvez a tua casa tenha uma desavença, falta harmonia, falta amor. O que mais tinha naquela casa não era abundância de bens. O que mais tinha naquela casa não era o número de servos, a riqueza. O que mais tinha naquela casa era um pai. Um pai com o coração cheio de amor para dar, cheio de perdão para dar, de compaixão. A Bíblia diz que ele foi tomado de compaixão. Quem aqui é pai sabe de ver um filho voltando. Eu vibro quando a gente vê um jovem que está nas drogas. A gente trabalha, luta com ele, ele sai, é liberto e volta para a casa do pai. Que alegria do pai. O filho que estava tão longe, como esse filho pode estar tão longe, distante de Deus, não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra, não quer saber de nada, está indo para o monte, né? Está indo para distante do pai, da casa, gastando dissolutamente, de qualquer jeito, aquilo que o pai deu, a educação, a formação, o dinheiro, com amizades erradas, companhias erradas, coração do pai ferido, da mãe ferida. Mas na casa que tem um pai, tem a volta do seu filho. E aquele pai sai tomado de compaixão, abraça o filho e leva de volta para casa. Porque o pai sabe que o lugar dele não é lá fora, mas é dentro de casa. Coloca na mão dele um anel, no dedo dele um anel, uma aliança nova que foi feita, um relacionamento novo. Coloca as sandálias nos pés, porque ele estava sem sandálias, descalço, desprotegido que estava o filho, agora ele está protegido. Você percebe que aquele filho é restaurado, o relacionamento é restaurado. Talvez hoje você vai ter que, aqui mesmo na sua casa, ter um ajuste de relacionamento com seus pais. Talvez alguns pais com seus filhos, que conseguem identificar que faltou na criação amor, faltou na criação o perdão, faltou um pouco a tolerância. Foram rígidos demais, enérgicos demais, bravos demais. Talvez hoje tenha que haver um conserto na sua casa. E levar os filhos de volta para dentro da casa. Fazer uma aliança nova com eles e dar a cobertura para eles. Amém? Fica de pé. No seu lugar, fica de pé.
Quando Deus me deu essa palavra, e hoje em todas as nossas igrejas estão sendo ministrada essa palavra, não sei se vai ser dessa mesma maneira, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Uma igreja que tem que enxergar o mundo que está ferido, famílias que estão feridas, casamentos que estão feridos, filhos que estão feridos, que precisam resgatar relacionamentos. O diabo sabe a importância da casa, por isso que ele trabalha desde o início, desde o jardim do Éden, a primeira casa. O diabo trabalha para roubar a casa da gente. Gente que não tem prazer de voltar para casa, gente que odeia a casa, porque está exatamente fazendo o que o diabo queria que fizesse. Gente que perdeu a alegria no casamento, alegria no relacionamento familiar, sai estourando tudo, acabando com tudo, porque o diabo tem trabalhado. Hoje talvez existam lixos dentro da casa de muita gente, lixos de pornografia, prostituição, lixos de coisas erradas que estão sendo feitas dentro de casa, bebidas, prateleiras de bebidas, de cigarros, drogas escondidas, pornografia entrando através da televisão, do computador, internet. Lixos e mais lixos estão sendo jogados dentro de casa, virando a casa de cabeça para baixo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não importa o estado que esteja a sua casa, o que importa é que existe um Pai que é Ele, Deus, e que Ele pode mudar o final da sua casa. Ele pode mudar o final do seu casamento, do seu filho. Talvez filhos que tenham sentimento de abandono, de rejeição. Deus quer mudar e trazer uma cura nessa noite, para que você seja sarado. Porque Deus quer levantar uma igreja sarada, curada, e que aqui seja uma casa curada, que tenham pais espirituais, que possamos ir lá fora no mundo que estão vivendo dissolutamente, e nós vamos lá sim, longe sequer, nós iremos como fomos do Japão, como os jovens foram em São Lourenço. Nós vamos lá, mas não para ficar, nós vamos lá para levar a mensagem de cura, de salvação, de esperança, uma mensagem de libertação, para trazê-los para a casa do Pai. Volta, seu lugar não é aí fora, volta, vem para a célula, vem para casa. Você tem que ter um pai, uma mãe, você tem que ter irmãos que vão ter compaixão de você, que vão te amar. Eu quero terminar essa palavra mostrando um vídeo muito interessante e muito engraçado. As nossas viagens, elas são sempre muito humorísticas, né? Quem viaja comigo há muitos anos, o pastor Alex, meu filho, sabe. Eu gosto muito de aproveitar a viagem, né? Então, eu sou um pastor, né, sério, eu sei minha responsabilidade de tudo, né? Mas eu gosto muito de brincar com as pessoas. Então, por exemplo, uma vez em Santarém, só para você ter uma base, uma vez em Santarém, tinha muita gente, nós fechamos um hotel inteiro só da Renovada. Aí, tinha muita gente primeira vez. E aí eu passei um trote. Eu sabia o número que ligava lá do meu quarto para os outros quartos. Eu passei um trote para o pessoal de primeira vez. E eu disse que eu era o recepcionista do hotel. Eu disse: olha, aqui é o recepcionista. Cedinho. Era muito cedo. O pessoal estava acordando de pijama ainda, se arrumando para tomar café. Eu liguei e falei assim: olha, aqui é o recepcionista do hotel. Você é o fulano tal? Sou eu mesmo. Então, olha, o pastor Eibe está aí embaixo esperando com o carro para levar para a conferência. O pastor Eibe! Meu Deus, o pastor está aqui me esperando. Não, mas não combinei nada. Então, ele disse que combinou com você, está te esperando lá embaixo. E a pessoa se aprontava rapidinho, se maquiava de qualquer jeito, e descia, não tinha ninguém, porque era uma brincadeira que eu fazia, né? Não sei se vocês lembram disso. Eu gosto muito de fazer coisas assim, humorísticas, né? Então, e tantas coisas mais você nem imagina, né? Nós somos o Ribeirinho, né? Levar o pessoal lá no hotel no chão para conhecer. Eu me escondi na mata e fiquei escondido, vinha todo mundo assim, eu dei um pulo assim, o pessoal pensou que era alguma coisa perigosa, deu um grito miserável, né? Então, eu gosto muito de brincar, né? E lá no Japão, quando Deus me deu essa palavra, eu me lembrei de uma filmagem que nós fizemos.
E essa filmagem fala, porque tinha lá, nossa igreja lá, são 3 galpões do Japão, né? E nós nos preparamos para na segunda-feira, estava um vento frio miserável, nós vamos lá todo mundo junto, tirar o lixo dos salões, vamos pintar, arrumar, todo mundo de luva, né? Nós somos preparados para a luta mesmo, para a briga mesmo, que você já viu isso aí, mas antes de começar, cedinho,